Então, essa sou eu, aqui, olhando pra vocês. Eu tirei esse momento, quis gravar esse vídeo mesmo, olhando pra vocês, pra poder dizer que eu tô voltando a gravar os vídeos. Tô com um tempinho aí a mais no meu dia, onde eu vou tirar pra fazer as minhas atividades, tirar um tempo pra cuidar um pouquinho de mim. E nesse tempo que eu vou ter a mais, eu vou também estar gravando alguns vídeos e queria estar, no caso, dizendo isso a vocês, que eu vou voltar com as atividades do canal e muito em breve, tá bom? Vai sair aí uns vídeos bem legais, tá bom? E eu espero que vocês também me chamem para poder me sugerir o que é que vocês querem, o que é que vocês querem que eu traga como conteúdo pro canal. Então eu quero fazer uma coisa bem legal aí pro canal, tá bom? E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, que é falando um pouco sobre o círculo cromático, para poder a gente também estar utilizando isso nos nossos coloridos. Tem uma cadeira na faculdade, na universidade que eu faço, que é a teoria das cores, que a gente fala um pouquinho mais cientificamente sobre as cores, sobre o círculo cromático. Então eu resolvi misturar essa teoria, vamos dizer assim, para os nossos coloridos. Trazer um pouquinho o que é o círculo cromático, para que ele serve, como ele surgiu, como ele não surgiu. Então assim, vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou misturar ele com a própria ciência, certo? Perdoem os barulhos externos que os meus vizinhos podem vir fazer, ou aqui mesmo dentro de casa possa acontecer, tá bom? Mas eu queria mesmo esse meu vídeo de retorno, vamos dizer assim, eu tá aqui cara a cara com vocês, tá bom? Então, o círculo cromático, né, ele é dessa forma aqui, que a gente conhece. A gente pode também estar criando esse círculo cromático, tá? Que eu também vou estar trazendo ou um outro vídeo para essa série. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo em apenas um vídeo, ou se esse vídeo ficaria muito longo e eu vou dividir em dois, certo? Então provavelmente eu vou aí dividir em dois. Esse círculo cromático daqui, a gente pega pronto, tá? Esse daqui foi da internet. E ele tem esse formato aqui, onde tem as cores primárias e secundárias, tá? E as terciárias também. Então ele tem esse formato, onde ele está disposto em formato circular, onde eu tenho cada cor disposta aqui, onde eu tenho as cores primárias, as cores secundárias e terciárias. As cores primárias seriam o meu amarelo, o meu vermelho e o meu azul. Aqui ficaria a faixa onde eu tenho as misturas entre a cor azul e amarelo em proporções diferentes. Quando eu tenho mais azul, eu vou ter esse verdezinho aqui turquesa. E quando eu tenho mais amarelo, eu vou ter esse verdezinho aqui, que ele é meio oliva, ele é bem clarinho, certo? Aqui eu tenho o meu vermelho, onde eu vou ter uma cor, um laranja mais amarelado e um laranja mais avermelhado, da mesma forma do azul e do verde, onde a gente vai ter apenas a diferença das proporções, tanto do vermelho quanto do amarelo. Aqui a mesma coisa, sendo que é a mistura entre o vermelho e o azul, onde eu vou ter proporções a mais de vermelho, proporções a mais de azul, certo? Isso daqui a gente consegue sim construir a partir tudo com lápis de cor, que eu vou mostrar a vocês mais ou menos como é que constrói, porque o legal é a gente construir, porque é legal também ter um da internet, tá? Esse daqui é bem legal, ele tem o degradê aqui, do mais escuro para o mais claro, onde eu tô adicionando mais branco. Mas o legal mesmo, pra gente ir
pegando essa ideia do círculo cromático, de como ele funciona de fato, é a gente construir o nosso próprio círculo cromático. Então, eu também vou aí construir um com vocês, mas vamos falar um pouquinho do o que é o círculo cromático de fato. Começando um pouquinho sobre o que é a cor. Tudo que a gente enxerga são um reflexo de ondas. Então, tem aqui um objeto, aqui a capa do meu caderno, ele é amarelo. Então, isso daqui quer dizer que uma onda bate aqui e reflete a cor amarela para os meus olhos. Então, tudo que é luz, tudo que é cor, na realidade é uma reflexão de uma onda. Onda, ele é um pulso energético que vai se propagar pelo espaço. Então, ele vai ter um formato, eu vou colocar ele aqui, tá? Uma fotinho, falando como é uma onda. Ela vai ter esse formato e a luz, ela vai ser, no caso, uma onda, que é um pulso energético que se propaga, e tudo que a gente enxerga, a cor que a gente enxerga, é justamente isso. Esse objeto aqui, que é esse caderno, ele vai absorver uma parte dessa minha luz, uma parte dessa minha onda, e ela vai refletir outra. Justamente a gente pega nas cores complementares. A luz branca, ela é a luz, no caso, que é emitida, é a partícula de onda que é emitida pelo nosso Sol. O nosso Sol, ele emite a luz branca. Essa luz branca, ela tem um comprimento de onda definido, onde esse objeto aqui, ele vai absorver uma parte dessa minha energia, dessa minha onda, e ela vai refletir outra. Novamente aqui uma fotinha falando sobre os comprimentos de onda da luz visível, que é a luz que a gente consegue enxergar. Porque na realidade a gente vai ter aí vários exemplos de ondas. A gente tem a onda do micro-onda, que ele é uma onda, no caso, uma onda térmica, que ele vai agitar as moléculas, e por isso que acontece o aquecimento do nosso alimento. Quando, no caso, a gente coloca o alimento lá, ele vai agitar as minhas moléculas, agitar os meus átomos dentro daquele meu alimento, e essa agitação, ela vai ser transformada em energia térmica, que é calor. A gente tem as ondas mecânicas, que são as ondas do mar. A gente tem as ondas sonoras, que é aí o nosso som, o som da nossa voz, o som do rádio, tudo isso daí vão ser ondas sonoras. A gente tem as ondas sísmicas, que são os terremotos, o maremoto, que são as ondas aí provocadas pelas placas tectônicas. E a gente tem as eletromagnéticas, que é as ondas de luz, as ondas que a gente enxerga. E essas ondas, elas têm uns comprimentos e têm umas frequências. No caso, quando a gente pega uma corda e oscila a nossa onda, isso daí, cada vez que ela sobe e desce, quanto mais rápido, maior minha frequência. Quanto mais lento, menor minha frequência. Então, essa diferença de frequência é justamente a cor que a gente enxerga. Então, justamente isso, o nosso aspecto do visível, que está aqui aparecendo, a gente vai ter, quanto maior a onda, quanto mais lenta essa minha onda eu vou ter as cores mais quentes, são as cores vermelhas, as cores amarelas. E já as cores que têm uma frequência maior, elas são mais rápidas, mais curtas, são menores, elas vão ser as ondas mais frias, que são as ondas do violeta, do azul. Então, essa questão da absorção é justamente isso. Por que elas são complementares? Por que a gente chama essas ondas aqui, ó, essas cores de complementares e essas cores juntinhas aqui de análogas? As cores complementares nada mais é do que as cores absorvidas, no caso, na emissão da luz branca. Vamos lá tentar simplificar.
Eu tenho a minha luz branca e o meu objeto, ele vai absorver uma parte dessa minha luz. Se esse objeto é amarelo, a luz que ele absorveu foi a luz roxa. E ele vai emitir, ele vai refletir a cor amarela. Se o meu objeto ele é, por exemplo, azul, ele vai absorver a cor laranja, o tamanho da onda da cor laranja, e vai refletir para os meus olhos a cor azul. Por isso que eu enxergo o objeto azul. Então aí, ó, até diquinha aí pro Enem, tá? Isso daí de vez em quando cai um pouquinho aí no Enem e tudinho. E o que é que me ajuda, Brenda, a saber sobre o círculo cromático? A gente pode usar o círculo cromático de duas formas. A gente pode usar o círculo cromático para combinar as cores. Se a gente utiliza as cores análogas, que são cores semelhantes, são cores próximas no caso, eu vou ter uma melhor combinação. Eu consigo fazer degradê, ó, bem legal. Se eu escolho aí é um dos degradês que eu mais gosto, é um dos degradês que eu acho mais bonito. É o amarelo, o laranja e o vermelho. Por que ele funciona tanto? Por que ele fica tão bonito? Porque eu utilizo justamente as cores análogas, que são as cores amarelas, laranja e vermelho, e os seus tons. Amarelo mais claro, amarelo mais escuro, tá? Isso daí também continua aí na mesma faixa. A questão de escurecer ou clarear, eu só estou adicionando branco ou adicionando preto, tá bom? Isso daqui são cores análogas. Também mas eu quero fazer um efeito arco-íris. Como é que eu faço? Eu quero subir um degradê aí do amarelo pro azul. Eu tenho dois caminhos para fazer esse meu degradê, do amarelo pro azul. Eu tenho o caminho que seria amarelo, verde e azul. Fica legal? Fica. Mas assim, eu não consigo um degradê onde as duas cores elas vão ficar parecendo que eu usei as duas cores e elas se misturaram. Eu tenho um outro caminho quando eu não quero usar o tom verde. Por exemplo, eu não quero usar o tom verde num pôr do sol, porque não tem verde no sol, no céu, no caso. O meu céu se pondo, ele não tem a cor verde. Então, o que é que eu faço? Eu utilizo o meu círculo cromático ao contrário. Eu utilizo o amarelo, laranja, um tom mais de rosa, roxo, até chegar no meu azul. Então, eu consigo fazer um pôr do sol utilizando as cores análogas, até chegar na minha cor azul. Então, essa é uma das importâncias de a gente utilizar e saber um pouco sobre o círculo cromático, que é justamente esse fato da gente estar utilizando as cores análogas para fazer degradê, para fazer um céu, para fazer um fundo, ou até mesmo uma combinação ali. Eu tenho uma menininha que está usando uma roupa, como é que eu vou combinar as cores da roupa dela? Então, abusa aí das cores análogas que você vai se dar bem. Mas, por outro lado, a gente também tem as cores complementares, que são as cores opostas do meu ciclo. É só eu pegar um lápis, ó. A cor oposta do azul é o laranja. A cor oposta do verde é o vermelho. A cor oposta do amarelo é o violeta, é o roxo, certo? Então, qual é a importância de estar utilizando as cores complementares? As cores complementares, elas vão dar destaque ao meu colorido. Se eu utilizar ali no mesmo colorido, eu utilizei, por exemplo, bastante folhagem, bastante flores, eu tenho um céu azul, tenho algumas folhagens e não sei como pintar as minhas flores. Se eu colocar um tom de um lilás, se eu colocar um tom de próprio azul, eu vou deixar o colorido bem bonito, mas eu não vou ter nenhum destaque nesse meu colorido.
Por outro lado, se eu utilizar a cor complementar do meu verde ou do meu azul, eu vou ter um destaque nesse meu colorido. Porque nos chama tanta atenção um buquê de rosas? Por que nos chama tanta atenção uma rosa? Porque a cor oposta do verde é o vermelho e a cor oposta do vermelho é o verde. Então, se eu tenho um desenho com muita folhagem, apenas um céu, e eu quero dar destaque a esse meu colorido, abusa das cores, no caso das rosas, com tons mais quentes, tons avermelhados, alaranjados, que aí eu também vou estar dando contraste tanto com o céu quanto com o próprio verde. Eu consigo utilizar as cores também análogas com as cores opostas. Um exemplo, eu quero fazer um colorido verde e eu quero dar um destaque a esse meu colorido. Então, qual é a outra cor? Quais são as cores que eu posso utilizar? Eu posso estar utilizando o vermelho e o laranja, porque o laranja é uma cor análoga. O rosa mais pink, no caso, um rosa mais puxado para o vermelho, eu também consigo dar um destaque a esse meu verde. A mesma coisa é se eu estiver utilizando, por exemplo, o laranja. A cor oposta dele é o azul. Mas se eu puxar um turquesa, se eu puxar aqui, ó, se eu puxar um azul um pouquinho arroxeado, ele também vai estar dando destaque. Por que que ruivas de verde fica tão bonito? Porque o laranja, o oposto dele é justamente o azul, sendo que uma cor análoga a ele é o verde. Porque a roupa da Ariel, ela é ruiva, cabelos vermelhos, e a cauda dela é azul turquesa. Justamente por isso, porque é uma cor complementar. É uma cor que vai dar destaque a essa minha personagem. Por que que os lençóis dos hospitais, da maioria dos hospitais, ou é branco ou são verdes? São verdes claro, porque justamente isso, o meu sangue vermelho, quando aparecer no lençol, ele vai se destacar. E a enfermeira, os médicos, eles vão saber que tem alguma coisa errada ou que a gente precisa trocar esse lençol. Por que que as cores do Natal são vermelho e verde? Justamente por isso, porque eu quero dar destaque a essas cores. Eu preciso dar destaque usando as cores complementares. Muitas marcas também utilizam muito o roxo com o amarelo. E justamente para dar esse destaque. Tem um time de beisebol que as cores são justamente essas, são amarelo com roxo. Então isso daí é para usar justamente isso, para eu dar destaque a marca, porque são duas cores opostas. Então elas vão chamar a atenção. E a gente pode utilizar isso nos nossos coloridos. Então, a nossa parte teórica, certo? Foi justamente essa. E agora eu vou construir com vocês o círculo cromático e eu vou também mostrar um colorido que eu fiz utilizando as cores complementares, certo? Bom, esse círculo daqui eu imprimi da internet. Quem quiser pode me pedir que eu disponibilizo, tá? Então aqui, ó, ele vinha como uma imagem, tá? Já vem até com o nome das cores e ele vem assim em branco para poder a gente construir. Mas também ele pode ser feito com um compasso, simplesmente pega um molde mesmo redondo, né? No caso, pode usar aqui, ó, o fundo de uma caneca. Então eu posso pegar aqui o fundo da caneca e marcar aqui, certo? E depois eu divido ele com a régua em quantas vezes eu quiser. Quanto mais eu dividir, mais cores terciárias, no caso, eu vou estar formando. Nesse meu caso aqui,
eu tenho 12 cores, tá? Que é o mesmo formato do meu círculo impresso, tá bom? É o mesmo formato desse meu círculo daqui. Então, ele tem 12 cores, ele é idêntico, que a gente, no caso, vai estar construindo para poder saber, conhecer um pouco mais as cores. Então, eu estou utilizando aqui o lápis da Tris, peguei a cor vermelha, azul e amarela, e eu vou utilizar esses 3 lápis aqui para poder construir o meu círculo cromático. Nesse caso, ele já vem com um nome, eu achei interessante imprimir para estar gravando o vídeo aqui, esse círculo daqui, ao invés de eu simplesmente desenhar, tá? Até para ficar mais bonitinho aqui no vídeo, tá bom? Primeiro, eu vou preencher totalmente aqui, ó, a parte onde tem o vermelho, o amarelo e o azul primário. Então, eu vou só pegar o lápis e vou preencher. Então, não precisa se preocupar muito aqui, tá? É forte mesmo, sem aplicação de camadas, sem nada. Eu vou simplesmente mesmo preencher. Eu vou preencher os 3 e já volto, tá? Por que eu escolhi o lápis da Tris? Só por ser um lápis que eu já conheço e eu sei que eles vão se misturar bem, tá? Que eles não vão me dar trabalho para eu estar fazendo as cores secundárias e terciárias. Então, aqui, ó, onde eu tenho a cor secundária, ele vai ser partes iguais de azul e de vermelho. Então, ele vai ser 1 para 1. Então, todas as vezes que eu tiver as partes de cores secundárias, vai ser de 1 para 1. O que isso quer dizer? Uma camada de azul para uma camada de amarelo. Aonde está as cores terciárias, eles vão ser 2 para 1. Então, aqui, ó, é 2 para 1 e 2 para 1. Então, nesse caso daqui, ele vai ser 2 partes de vermelho para uma parte de azul. Nessa daqui vai ser 2 partes de azul para uma parte de vermelho, tá bom? E mesma coisa nas demais. A minha cor secundária, tá? Minha cor secundária aqui, nesse caso, é de 1 para 1. Então, eu vou passar uma camada de azul, uma camada de amarelo, uma camada de azul. Uma camada de amarelo, uma camada de azul. Eu vou passar camadas bem fininhas, tá? Vou passar uma camada aqui bem fininha. Lembrando que nesse caso aqui é 1 para 1. Venho agora com o meu azul bem de levinho, ainda mais porque esse azul é bem escuro. Esse vídeo eu já tinha gravado antes, mas eu acabei perdendo, tá? Então, eu tô tendo que regravar ele todo de novo. Então, ele ficou aí pra ser postado com a minha volta, né? E resolvi começar por ele, voltar por esse vídeo aqui. Mais uma camada de amarelo.
mais uma camada de azul. Lembrando que são partes iguais, tá? Vou vir com mais uma camadinha, tá? Então, até agora eu botei duas camadas de amarelo, duas de azul. Então, agora eu vou vir com mais uma camada de amarelo e mais uma camada de azul. O amarelo e o azul, eles se misturam muito bem, tá? Então, eu consigo sim fazer isso nos meus coloridos. Consigo em folhinhas, eu utilizo bastante em folhinhas, onde na ponta eu deixo ela um pouco mais amarelada, deixando assim o verde um pouquinho mais claro. E também coloco um pouquinho de azul às vezes, para poder deixar o verde um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais azulado. E agora eu vou finalizar ele com o blender. Esse aqui é o verde secundário, tá? Que é 1 para 1. Agora eu vou fazer uma cor terciária. Vou fazer esse daqui, tá? Que ele vai ser 2 partes de amarelo para 1 parte de azul. Mesma coisa, começo com camadas bem fininhas, bem de levinho. Gosto de começar com a cor mais clara, que nesse caso aqui é o amarelo. E quando eu vou para o roxo, eu geralmente começo com o vermelho. O roxo é uma das cores mais difíceis que eu acho de fazer, porque a mistura deles não é tão fácil quanto o azul e o amarelo, e o azul e o vermelho. Acho que justamente por isso, por ser duas cores escuras. Então eu não acho uma mistura tão fácil quanto é nessas duas daqui, que fica bem evidente a mistura. Venho com mais uma camada. Agora eu finalizei minha primeira camada. Então, agora eu venho com mais uma camada de amarelo. Para mais uma camada de azul. E agora eu finalizo com mais uma de amarelo, tá? Eu não vou para uma terceira camada, no caso, né? Mais uma de amarelo, mais uma de azul, mais uma de amarelo. Ou eu acredito que eu vou acabar saturando o meu papel, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui com 2 camadas. E agora eu venho com o blender uniformizando.
mas já dá pra ver bem a diferença entre minha cor secundária e minha cor terciária. Eu vou terminar todo o círculo cromático e mostro pra vocês. Vou deixar aí acelerado, tá? Pra também não ficar um vídeo muito cansativo. Mais difíceis, ó, o roxo, tá? Eles ficam muito parecidos. Eu vejo roxo, mas não é uma cor satisfatória ao meu olho, tá? Já o laranja eu consigo ver um degradê de laranja. E o verde aqui, ó, eu consigo ver um degradê de verde. Então, construir isso é muito bom, tá? Pra gente também saber um pouquinho do poder que os lápis da gente tem. Eu consegui fazer aqui 12 cores diferentes com apenas 3 lápis. Eu fiz um colorido utilizando exatamente só esses 3 lápis e mais o lápis branco e o lápis preto. Vou colocar aqui, tá? A foto pra vocês verem. E tem lá no meu Instagram também essa foto que eu fiz esse colorido há um bom tempo atrás. Utilizei apenas esses 3 lápis e fui utilizando justamente a mistura deles para poder fazer esse colorido. Como é que eu consegui fazer essa pele? A união dessas 3 cores, eu tenho a cor marrom. Então, a união de ou 2 cores secundárias ou uma cor secundária com uma cor primária, eu